Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Te convido a tomar sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 33. João 16, 33, diz assim a palavra de Deus: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você pode repetir comigo, por gentileza? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Querido Deus e Pai, graças por Tua palavra santa, bendita e maravilhosa. O Senhor venha mais uma vez ministrar aos nossos corações, dando-nos sabedoria, entendimento, discernimento. E assim nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Parece que já faz 2000 anos que Jesus disse essas palavras. Não parece. Parece que Jesus acabou de dizer hoje para nós essas palavras. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nunca na história da humanidade o ser humano necessitou tanto de ânimo como nesses dias que nós estamos vivendo. Dias tão difíceis, dias trabalhosos, dias de más notícias, dias muito difíceis mesmo. Nunca o homem precisou tanto de ânimo como nesses dias. Algo tão fundamental, tão importante para nós, com essa palavrinha tão pequena, mas tão significativa para nós, o ânimo. O ânimo é o que dá a disposição para a vida, porque alguém sem ânimo não vive, não tem como viver sem ânimo. Antes de continuar falando um pouco sobre o ânimo, eu quero pensar um pouco sobre as causas do desânimo. Pastor, por que pensar nas causas do desânimo? Precisamos para nos prevenir, para a gente vigiar. Apenas algumas causas do desânimo, porque são milhares delas. E a primeira delas é o poder da palavra negativa. Muitos não sabem, não têm noção do poder que existe numa palavra má, numa palavra negativa, uma palavra ruim, uma palavra perversa. Basta uma palavra ruim para o desânimo tomar conta de uma pessoa. Querem um exemplo bíblico disso? Elias, depois de derrotar 450 profetas de Baal, ele ouviu uma palavra perversa de Jezabel. Ela disse: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que você fez com a vida deles. Dos 450 falsos profetas de Baal. Quando Elias ouviu essa palavra, ele fugiu desesperadamente para o deserto, entrou em depressão, pediu a morte para Deus. Um homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia relata 7 milagres tremendos que Elias realizou pelo poder de Deus, mas ouviu uma palavra má, uma palavra ruim, e o desânimo tomou conta dele e pediu a morte. Cuidado com aquilo que você fala.
Cuidado com aquilo que falam para você. Porque basta uma palavra má para o desânimo tomar conta. Segundo, a maneira como você encara as adversidades. Pensa numa causa que traz desânimo. É a maneira como a gente enfrenta os problemas da vida, as lutas da vida. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 24, no verso 10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se no dia da angústia, no dia da adversidade, diante da luta, você te mostrar fraco, é porque a tua força é muito pequena. Muitos dizem, ai, quem sou eu? Não consigo, não estou dando conta. Se te mostras fraco, no dia da angústia, a tua força é pequena. As terríveis lutas da vida podem levar a pessoa ao desânimo, ao desespero. Veja o que diz a palavra em 2 Coríntios, no capítulo 1, no verso 9. Paulo está na Ásia, e ele diz que ali na Ásia, enfrentou tantas lutas e tantos problemas, tantas adversidades, a ponto de nos desesperarmos até da própria vida. O grande apóstolo Paulo, diante de tantas lutas, chegou a desesperar da própria vida. O que mais causa desânimo nas pessoas? Uma doença, alguma enfermidade pode causar um desânimo, algum desequilíbrio, alguma deficiência no organismo. O que mais? O agir de Satanás, a ação de Satanás pode causar desânimo terrível numa pessoa. Por que o apóstolo Paulo nos diz em Efésios, no capítulo 6, do verso 10 ao 20, quanto ao mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas nos ares. Então, a ação de Satanás leva uma pessoa ao desânimo. O que mais? A maneira como você vê a vida. Isso pode te levar ao desânimo também. É bíblico isso. Está escrito em Mateus capítulo 6, verso 22. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Do que Jesus está falando? Da maneira como você vê a vida. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Não tem pessoa que só vê desgraça. Tem pessoa que só vê coisas ruins, só vê o lado ruim, só vê o prejuízo, só vê aquilo que não dá certo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Tem pessoas que são super negativas, pessimistas, e elas pensam que só elas é que sofrem. Tem pessoas assim. Pensam que ninguém mais no mundo sofre, só ela. A palavra de Deus diz em Isaías, capítulo 41, verso 10. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Amém. Não tenhas medo, o Senhor é com você. Não te assombres, Ele é o teu Deus. Aleluia. Em Mateus 28, verso 20, o Senhor Jesus diz assim: eis que estou convosco
todos os dias até a consumação dos séculos. Você pode repetir isso? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha que maravilha! Quais são os resultados do desânimo? Eu não vou dizer o que acontece, eu vou dizer o que pode acontecer. Resultados do desânimo: desejo de morrer. Novamente, Elias, cheio do Espírito Santo, fazedor de milagres, de repente o desânimo tomou conta, pediu a morte para Deus, desejou morrer. Lembra do povo de Deus, quando caminhava pelo deserto? A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 14, verso 11, que eles chegaram para Moisés e para Deus e disseram assim: mas por que tudo isso para nós? Por acaso não havia sepulcros suficientes lá no Egito para nós? Teremos que morrer no deserto? Não tinha lugar para sepultar a gente lá no Egito? Desânimo. Em Números, livro de Números, capítulo 11, verso 15, o próprio Moisés, desanimado, diz assim para Deus: Deus, se é assim que o Senhor me trata, mata-me de uma vez. O próprio Moisés, o grande libertador de Israel, teve seu momento de desânimo e pediu a morte para Deus. Queridos, é quando a pessoa perde o ânimo de viver, é quando a pessoa perde a graça de viver. O desânimo pode fazer você perder sonhos, desânimo pode fazer você perder projetos. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém, queridos? Ele neutraliza o potencial de qualquer pessoa. O desânimo, ele anula o potencial, os dons, neutraliza as virtudes da pessoa, a capacidade da pessoa. O medo toma conta, e naquilo que a pessoa pode conquistar, ela fica travada. Naquilo que ela pode alcançar, ela fica paralisada, porque o desânimo e o medo tomaram conta. Lembra do exército de Israel, quando se deparou com o gigante Golias? A Bíblia diz que todo o exército de Israel temeu, tremeu de medo no gigante Golias. E o Davi sozinho, pelo poder de Deus, não unção de Deus, destruiu o gigante Golias. Ainda o povo de Deus, no livro de Números, no capítulo 14, no verso 4, diz a Bíblia que eles diziam uns aos outros: levantemos um capitão para nós e voltemos para o Egito. O povo de Deus, quando já estava, sabe aonde? Chegando na terra prometida. Eles estavam à beira do rio Jordão, eles estavam a um passo da vitória, a um passo da bênção. Era só atravessar, só faltava atravessar o rio Jordão. De onde eles estavam, eles já avistavam as campinas do Jordão, ou seja, já avistavam a terra prometida. Faltava só atravessar o rio Jordão, mas o desânimo tomou conta, e disseram: vamos levantar um capitão para nós, e vamos voltar para o Egito. É isso que o desânimo faz. O desânimo faz você andar para trás. Diga misericórdia. O desânimo faz a pessoa abandonar os sonhos, abandonar projetos, e querer desistir e voltar para trás. É isso que o desânimo quer fazer com a gente, fazer a gente voltar para trás. Eu quero lembrar você, eu sei que você já sabe disso, mas eu quero só lembrar você de que você é a coroa de toda a criação de Deus.
Você é o ser mais belo e mais perfeito que Deus criou. De todo ser que Deus criou, o único ao qual Ele disse: façamos a nossa imagem e nossa semelhança, foi o homem, o ser humano, eu e você. Deus não disse ao arcanjo Miguel, quando criou o arcanjo Miguel, Deus não disse: façamos o arcanjo Miguel a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando Ele criou os serafins, Ele não disse: façamos serafins a nossa imagem e nossa semelhança. Quando Ele criou os querubins, Ele não disse: façamos querubins a nossa imagem e semelhança. Mas quando Ele criou você, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Diga glória a Deus. Amém. Você tem potencial, você tem valor, você tem virtudes, você tem qualidades. E o desânimo quer que você não veja isso. O desânimo quer fazer você acreditar que você não tem valor, que você não é nada, que você é um Zé Ninguém, que você é um zero à esquerda. Mas está amarrado, está proibido, em nome de Jesus, todo e qualquer pensamento contrário àquilo que a palavra de Deus diz, que nós somos imagem de Deus, semelhança de Deus. Eu quero apresentar para você, bem resumidamente, uma receita para o bom ânimo. Há uma receita para o bom ânimo, mas a questão não é a receita. A questão é se você vai se apropriar ou não. Quando você vai ao médico, o médico te examina e te dá uma receita. Mas ele não fica ligando para saber se você está tomando o remédio. Quando você voltar para o retorno, se você disser para ele: doutor, eu não tomei o remédio que o senhor me receitou, ele não vai estar nem aí. Ele vai dizer: eu fiz a minha parte, eu fiz. Então a questão não é a receita do médico, a questão é se você vai tomar o remédio ou não. Eu quero, olhando para a Bíblia, apresentar para você uma receita para um bom ânimo. Em primeiro lugar, tenha fé sempre. Creia. A fé é o principal ativador do ânimo. Sempre creia. Jesus disse: credes em Deus e credes também em mim. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue, a mulher hemorrágica, que por 12 anos sofreu do fluxo de sangue? E as mulheres entendem melhor dessa questão do que nós, os homens, o que é padecer um fluxo de sangue por 12 anos. E ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos, sem alcançar a cura. Mas ela dizia consigo: se eu conseguir tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. Pensa na dificuldade para uma mulher debilitada, doente, frágil, ter que enfrentar uma multidão para conseguir chegar onde Jesus e tocar em Jesus. E ela foi, enfrentou toda a dificuldade, enfrentou a multidão, e quando ela tocou em Jesus, Jesus disse: filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Amém? Então creia sempre, tenha fé, porque a fé é o motivador maior do bom ânimo. Amém? Quem tem fé prossegue. Quem tem fé prossegue. Quem tem fé não fica prostrado. Quem tem fé consegue arrancar forças de onde ela nem imaginava, mas pela fé ela consegue. Segundo lugar,
na receita para um bom ânimo: seja cheio do Espírito Santo. Diga: ter fé e ser cheio do Espírito Santo. Eu quero lembrar de Paulo para você. Paulo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no verso 52, ele está na cidade de Antioquia. E ali em Antioquia, Paulo foi caluniado, foi difamado, foi rejeitado e foi expulso da cidade. Mas a Bíblia diz ali que os discípulos estavam transbordando de alegria e do Espírito Santo. Você foi difamado, você foi caluniado, você foi desprezado, você foi expulso. Os discípulos estavam cheios, transbordando de alegria e do Espírito Santo. Depois o apóstolo Paulo foi para Icônio. Quando chega na cidade de Icônio, ele encontra uma armadilha. Eles queriam matar o apóstolo Paulo. E ele foge. De Icônio ele vai para Listra. Na cidade de Listra, ele é apedrejado, é dado como morto e jogado fora da cidade. Queridos, qualquer um numa situação dessa diria: não, agora basta, chega, agora deu. Para que eu vou querer continuar com esse negócio de cristianismo? E olha que Paulo tinha a profissão de fazer tendas. Ele podia muito bem parar com tudo, viver da profissão dele de fazer tendas. Ele era um poliglota, ele poderia viver de tradutor. Mas quando a Bíblia diz em Atos, chega em Atos capítulo 14, verso 22, diz assim que Paulo estava fortalecendo a alma dos discípulos, trazendo ânimo para a alma dos discípulos e exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo estava cheio do Espírito Santo. Amém? Então tenha fé, creia sempre, seja cheio do Espírito Santo. E em terceiro lugar, a palavra de Deus. Olhe para a palavra, medite na palavra, se alimente da palavra. Não fique sem a palavra de Deus. Jesus diz em Mateus 4:4 que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Salmo 119, verso 11 diz: guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Queridos, é a palavra, você precisa da palavra, você não pode ficar sem a palavra. A palavra de Deus nos vivifica, a palavra de Deus nos anima, porque ela é viva e ela é poderosa. A Bíblia é o único livro em que o autor está presente. Você vai lendo, você vai meditando e ele vai falando com você. Você recebe forças. O diabo quer tirar a palavra da igreja, o diabo quer tirar a palavra da tua casa, o diabo quer tirar a palavra da tua vida. Lamentavelmente, em muitas igrejas hoje, a palavra de Deus não tem mais prioridade. Lamentavelmente. Muitos cultos são feitos de muitas atrações, de apresentações, de oportunidades. Oportunidades para jovens, oportunidade para as senhoras, oportunidade para as crianças, oportunidade para a banda, para o grupo de louvor.
E se não der oportunidade, as pessoas ficam com raiva do pastor, e o tempo vai passando, e passam 1 hora, 2 horas de culto, e no final dão 5, 10 minutos para a palavra de Deus. A palavra de Deus, infelizmente, não tem tido prioridade, porque o diabo quer tirar a palavra de Deus da igreja, da nossa casa e da nossa vida. Em nome de Jesus, não fique sem a palavra de Deus. Mas em quarto lugar, da receitinha para um bom ânimo, pense coisas boas. Diga, pensar coisas boas. Em Lamentações, no capítulo 3, no verso 21, a Bíblia diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória, aquilo que me pode dar esperança. Por isso Paulo diz também em Filipenses capítulo 4, verso 8: tudo aquilo que é verdadeiro, seja isso que ocupe a tua mente. Tudo aquilo que é respeitável, seja isso que ocupe a tua mente. Tudo aquilo que é justo, seja isso que ocupe a tua mente. Tudo aquilo que é puro, seja isso que ocupe a tua mente. Tudo aquilo que é amável, seja isso que ocupe a tua mente. Tudo aquilo que tem boa fama, seja isso que ocupe a tua mente. Tudo aquilo que tem virtude, seja isso que ocupe a tua mente. Tudo aquilo que tem louvor, seja isso que ocupe a tua mente. Ou seja, enche a tua mente de coisas boas. Amém? Já viu pessoas sempre cheias de pressentimentos? Pressentimentos ruins? Tem pessoas assim: irmão, estou com um pressentimento ruim. O que está pressentindo, irmão? Não, estou pressentindo que alguma coisa ruim vai acontecer. Sempre. Ô irmão, você não tem um pressentimento bom não? Não tem um pressentimento bom para compartilhar não, irmão? Irmão, ora por mim. Pastor, ora por mim. Por quê, irmão? Não, é que há 20 anos meu pai fez algo terrível para mim. Há 20 anos minha mãe fez uma coisa horrível comigo, pastor. Ora por mim. Há 20 anos você ainda está com essa porcaria na cabeça? Quero trazer na memória aquilo que me pode dar esperança. Amém? Enche a tua cabeça de coisas boas. Glória a Deus. Em quinto lugar da receita para um bom ânimo, tenha uma visão otimista da vida. Olhe para a vida com uma visão otimista. É bíblico, eu já citei Mateus 6, 22. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Salmo 46, verso 1. O Senhor Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Como é que você vê a vida? Como é que você tem olhado para a vida? A maneira que você vê a vida vai interferir terrivelmente. Veja com otimismo. Amém, queridos? Tem pessoas que só vê o lado ruim, só vê a desgraça, só vê a tragédia. Não, olhe para a vida com otimismo, com bons olhos, olhos luminosos. Amém? Estou numa grande luta, estou passando por uma luta, mas isso é um sinal de que uma bênção maior virá. Amém? Irmão, como é que você está? Olha, eu estou passando por uma luta terrível. Está difícil.
mas é sinal de que uma bênção maior está chegando para mim. Amém? Isso é olhar para a vida com otimismo. Eu estou passando por luta, por dificuldade, estou sofrendo, não posso negar. Mas isso significa que Deus está me treinando, estou em treinamento, Deus está me preparando para uma grande vitória, para uma grande bênção que Ele tem preparado para mim. Diga glória a Deus. Na década de 90, foi um período em que eu passei de muita luta. Eu era recém-batizado, recém-convertido, e o diabo queria me levar para voltar para trás, fazer eu voltar para trás. Eu ia para o culto toda semana e voltava de carona com o irmão. Eu não tinha condução. Voltava de carona e desabafava minha luta com aquele irmão. E aquele irmão sempre me dizia: Alceu, grave bem uma coisa: quanto maior a luta, maior a bênção Deus tem para você. Eu nunca esqueço disso. E esse é um princípio bíblico. Quanto maior for a luta, é um sinal de que a bênção maior Deus tem preparado para você. Diga glória a Deus. Diga eu tomo posse. Diga eu recebo. Em nome de Jesus. Porque, queridos, chega de gente pessimista. Há muita gente pessimista no mundo. E até crentes em Jesus pessimistas. Até crentes em Jesus pessimistas. Às vezes, a gente andando por aí encontra pessoas que nem são crentes, às vezes são ímpios, mas são mais otimistas do que muitos crentes. Pessoas que dizem: olha, eu vou conseguir, eu vou batalhar e vai dar certo, eu vou conquistar, eu vou chegar lá. Você é crente? Não, que crente? Às vezes é ímpio, é muito mais otimista que muitos cristãos. Finalizando a nossa receitinha, para um bom ânimo, faça sempre uso de palavras boas. Diga boas palavras. A Bíblia diz em 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 16, que Paulo tinha um amigo chamado Onesífero. Então lá está escrito assim: conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes ele me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Então esse homem chamado Onesífero, que era amigo do apóstolo Paulo, Paulo diz que por muitas vezes esse homem animou o apóstolo Paulo em seus momentos de desânimo, porque Paulo também ficava desanimado, tinha também seus momentos de desânimo. Mas esse Onesífero então vinha sempre com uma palavra boa e trazia então ânimo ao apóstolo. Tenha sempre uma palavra boa nos teus lábios. O Senhor Jesus se utilizava de palavras boas, palavras de ânimo. Lá em Mateus, no capítulo 9, no verso 2, nós temos o relato daquele paralítico de Cafarnaum. E Jesus então chega para ele e diz assim para ele: filho, tem bom ânimo. Lá em Marcos, no capítulo 5, no verso 36, nós temos o relato da filha de Jairo. A menina já estava morta. E os familiares de Jairo e os amigos dele diziam para ele: Jairo, não incomode mais o mestre, a menina já está morta. E Jesus então chega para Jairo e diz: Jairo, não tenhas medo, crê somente. Olha que palavra boa. Não temas, crê somente.
Ainda em Mateus, no capítulo 14, no verso 27, nós temos o relato de que os discípulos estavam remando contra o vento, num temporal, e Jesus vem ao encontro deles, andando por sobre as águas, e eles estavam tão desanimados e tão desesperados, que pensaram que era um fantasma. E Jesus então diz para eles: não tenham medo, tenham de bom ânimo, sou eu, não tenham medo, sou eu, tenham bom ânimo. Às vezes, a gente chega a ver pais que amaldiçoam os filhos com palavras. Não dá para entender pais que amaldiçoam filhos com palavras duras. E às vezes até crentes com palavras pesadas. Eu me lembro com carinho, meu pai sempre tinha uma palavra boa para mim. Meu pai me colocava lá em cima, me elogiava em tudo, elogiava a minha letra, minha caligrafia, elogiava a minha inteligência. Meu pai me colocava lá em cima. Como faz bem uma palavra boa, uma palavra de ânimo. Tem irmão que quando vê o outro numa dificuldade, ao invés de dar uma palavra boa, dá uma palavra dura, diz assim: vai piorar. Ao invés de dar uma palavra boa, uma palavra de consolo, não dá para entender, não entendo. Tem pastor que amaldiçoa a ovelha quando a ovelha sai da igreja, fica de mal da ovelha, lança a palavra de maldição, sendo que Deus nos chamou para abençoar, para sermos abençoadores. Sê tu uma bênção, diz a palavra de Deus. Olha, meu irmão, creia, tenha fé, o melhor de Deus ainda está por vir para você. Palavra boa. Olha, meu irmão, fica tranquilo, fica em paz, permanece, aguenta firme. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Uma palavra boa. A pessoa está em tempo de trevas. Olha, você está passando por um tempo de trevas, mas o sol da justiça de Deus vai brilhar sobre você. Amém. A luta está grande, mas quanto maior a luta, maior a bênção para você. É um princípio bíblico, é um princípio espiritual. E traz esperança. Uma palavra boa traz esperança, traz confiança no futuro. E a pessoa então se enche de fé, de confiança em Deus. E ela vai dizer: olha, se não acontecer aqui, vai acontecer lá. Porque lá eu tenho uma promessa que o diabo não tem. Lá Deus mesmo enxugará dos meus olhos toda lágrima. Aleluia. Amém. Lá não haverá mais morte, lá não haverá mais luto, lá não haverá mais pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Lá eu estarei para sempre com o Senhor, na glória, eternamente com o Senhor. Graças a Deus. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude a ser um instrumento de ânimo para as pessoas, um abençoador, um instrumento de motivação, de alegria, de paz, em nome de Jesus. Amém. Te convido a um momento de oração. Você pode fechar os olhos, se desejar.
Fique bem tranquilo na tua poltrona, na tua cadeira. Fique bem à vontade. Na presença do Senhor nosso Deus. Ele já estava aqui. Antes de você chegar, Ele esperava por você. E Ele está aí pertinho de você. E você pode até tocar nele se quiser. E diga para Ele assim: Senhor Jesus, põe guarda nos meus lábios. Senhor Jesus, põe guarda a minha boca na porta dos meus lábios, para que não saiam palavras negativas da minha boca. Senhor Jesus, ajuda-me na maneira como eu encare as adversidades. Me ajude, Senhor, na maneira como eu venha olhar para as lutas, as tribulações da vida. Diga: Pai, em nome de Jesus, eu paraliso toda a ação de Satanás na minha vida. Querido Jesus, ajuda-me na maneira como eu vejo a vida, Senhor. Que eu não venha nunca olhar para a vida com pessimismo. Pai, no nome de Jesus, eu renuncio todo e qualquer pensamento de morte. Em nome de Jesus. Senhor, remove de mim todo medo. O Senhor não me deu espírito de medo, mas de poder, de ousadia, de intrepidez. Senhor Jesus, que eu não venha nunca desejar andar para trás. Eu te agradeço porque eu sou a coroa da criação do Senhor, feito à imagem e semelhança de Deus, precioso aos olhos do Senhor. Senhor Jesus, aumente a minha fé, fortalece a minha fé, o motivador do meu bom ânimo. Senhor, que eu seja cheio do Espírito Santo. Senhor, me ajude. Ajude-me a pensar coisas boas. Nenhum pensamento ruim venha ocupar a minha mente. A minha mente não é lugar de lixo de Satanás. A minha mente não é lugar de pensamentos ruins, mas de pensamentos bons. Senhor, que eu tenha uma visão otimista da vida. Que eu olhe para a vida, Senhor, com alegria, com gratidão, pelo dom maravilhoso da vida que o Senhor me deu. Eu te agradeço pelo dia que o Senhor soprou as minhas narinas e me deu fôlego de vida, Senhor. Senhor, coloque boas palavras nos meus lábios, que eu tenha sempre palavras agradáveis, palavras que edifiquem os outros, palavras que abençoem. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te dou graças, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.